Oi, gente, tudo bom com vocês? Vim contar um pouquinho da minha história, do meu sonho de ser mãe, como eu consegui realizar esse sonho que eu tinha e que era impossível no momento que eu queria ter filho, eu descobri que era impossível. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Eu me casei com 18 anos de idade e até o momento eu não pensava em ter filhos, mas eu já sabia que eu tinha um problema de saúde, que quando eu quisesse ter esse problema ia ser complicado para mim ter, porque eu tinha um problema nos ovários, né? E que me impossibilitava de engravidar de forma natural. Então, mas como eu não queria no momento, foi passando o tempo até eu completar 21 anos de idade, quando eu tinha definido, eu e meu esposo, né, a gente decidiu, agora a gente quer ter filho, a gente vai ter nosso filho. Então eu fiz todos os exames para ver como estavam meus ovários. E os meus ovários estavam, continuava com o mesmo problema, com o passar do tempo só vinha aumentando. Eu não ovulava, de forma alguma eu não ovulava. Meu corpo, meus hormônios, era como se fossem hormônio masculino, né? Que eu não tinha ovulação. Eu passava 1 ano, 2 anos sem menstruar normalmente, porque eu não ovulava. Só ovulava se eu tomasse medicamentos. E esses medicamentos que eu tomava para ovular, o médico falou na época, é porque faz um tempinho, eu não lembro exatamente assim como ele falou, mas ele falou que para mim engravidar, ele ia passar um medicamento. Só que esse medicamento tinha chance de dar certo e de não dar certo. Ele disse que se eu não ovulasse com aquele medicamento que ele passou, eu só poderia repetir aquilo com 2 anos, aquele remédio. Porque o remédio que eu tinha tomado tinha a chance de aumentar o problema dos meus ovários. É porque eu não sei exatamente assim explicar o problema, porque eram vários problemas que eu tinha. Um deles era os ovários policísticos, só que não era só isso. Tinha outros problemas junto, que fazia com que o meu corpo funcionasse como se eu fosse um homem. Tanto é que eu tinha muito pelo, o meu humor, assim, o meu jeito de ser, não é humor que fala. A minha forma de ser era como se eu fosse realmente um homem. Não era como se eu fosse uma mulher. O jeito de um homem é diferente do jeito de uma mulher. Isso também envolve muito os hormônios, né? Os hormônios masculinos são de uma forma e os hormônios femininos de outra. E o meu corpo produzia hormônio masculino, não era hormônio feminino. Então é isso, resumindo. Aí o que foi que aconteceu? A gente somos evangélicos, né? E quem é evangélico sabe que a gente não acredita no impossível. Que quando uma pessoa fala que é impossível, a gente crê que Deus pode fazer o milagre e aquilo se tornar possível. Oi, meu amor. Senta aqui do lado da mamãe. Então, como eu estava falando, a gente não acredita no impossível, né? A gente acredita que Deus faz o milagre, não importa o que seja. A gente acredita nisso. Então, foi o que aconteceu. No mês de dezembro de 2017, não, foi no mês de outubro de 2017, aí o médico falou isso pra mim, né? Então, eu saí de lá decidida, não importa o que ele falou, que é difícil, que é complicado, e eu creio que eu vou conseguir engravidar, porque eu quero, era o meu sonho, meu esposo que também queria, a gente queria, então a gente ia conseguir. Aí quando foi no mês de dezembro de 2017, a gente fez um voto com Deus e a gente tinha certeza que a partir dali eu ia engravidar. Aí a gente não contou pra família, a gente não contou assim pra ninguém. A gente fez um voto com Deus e creu que ia ter a resposta, né? Que ia chegar essa resposta, que eu ia. Não era só questão de eu engravidar, era questão de eu engravidar e eu ficar curada. Para que se futuramente eu quisesse ter outro filho, eu não viesse mais ter problema, né? Ficasse 100% curada daqueles problemas que eu tinha. Então, eu cheguei a tomar ainda o remédio que o médico mandou, cheguei a tomar.
e fiz esse voto crendo que o remédio também ia dar resultado. Porque, como ele falou, se não desse resultado, eu ia esperar 2 anos, porque não podia repetir esse remédio mais. Eu não lembro mais o nome do remédio, essas coisas eu não lembro. Eu só lembro que o médico falou isso, que se não desse certo, né? Então era tipo sorte, dá certo por sorte. Só que eu não creio em sorte, eu acredito em milagres. Então foi isso, eu tomei o medicamento, cheguei a tomar ainda, fiz um voto no altar de que eu ia ficar curada, de que o meu filho viria. Então, quando foi em janeiro de 2018, eu também continuei no voto com Deus, todos os dias quando eu acordava, né? Eu pedia, eu orava todos os dias antes de dormir, isso durante um mês. E eu comecei a agradecer a Deus com certeza de que a resposta viria, porque o voto que eu fiz não me deixava dúvidas de que, eu falo eu, mas foi eu e meu esposo junto, tá, gente? O voto que a gente fez para Deus não deixava dúvidas de que nosso filho vinha. A gente tinha certeza que ele vinha, a gente só não sabia quando. Então, quando terminou o mês de janeiro, entrou fevereiro, aí no mês de fevereiro eu tinha certeza que eu tinha engravidado. Era uma certeza tão grande que eu tinha dentro de mim, que eu nem esperei o tempo certo para ir fazer o exame. O exame, a ultra, né? Eu fiz o exame de sangue, aí comprovou que eu estava grávida. E fiz o exame de... Fiz o primeiro da urina, né? Então, deu bem fraquinho, mas deu positivo. Aí eu fui fazer o de sangue. Aí, no primeiro teste, deu inconclusivo. Aquilo foi para bater uma dúvida, né? Para eu ficar triste, mas eu disse, não. Eu tenho certeza que eu tô grávida. E eu fui em outra clínica e fiz outro exame. Acho que no mesmo dia que eu peguei o resultado de uma que deu inconclusivo, eu fiz na outra e deu positivo. E eu já tinha certeza, eu só precisava de um exame. Eu fiquei tão ansiosa, tão assim, agradecida que eu fui fazer a outra pra ver o neném. Só que era muito cedo, eu só tava com 5 semanas. Não tinha nada praticamente pra ver ainda, só o saquinho. Tanto é que nem mostrou nada no saquinho, só mostrou a vesícula vitelínica, mostrou. E não mostrou coraçãozinho, nada, porque só tinha 5 semanas. Aí a minha família já ficou sabendo, muita gente, Ana, não fica triste não, é porque tu fez cedo, mas o bebê tá aí. As pessoas falavam aquilo pra mim como se elas ficaram pensando, tipo, a Ana tá triste porque não viu o coraçãozinho, acha que não vai dar certo. Só que aquilo ali, de eu não ter visto o coraçãozinho, não me abalou em nada, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Como voltando a falar, quando a gente faz um voto com Deus, não deixa dúvidas de que vai dar certo, porque Deus ele não erra, ele não falha, tá certo? Ele não deixa dúvidas. Quando a gente crê, acabou, não tem mais dúvida, é aquilo e pronto. Então eu estava certa de que deu certo, de que o meu filho vinha assim, que eu estava grávida e aquela gravidez ia evoluir perfeitamente, sabe? Só que as pessoas queriam, tipo, me acalmar, eu até entendo, né? Mas não precisava daquelas palavras, porque a certeza que estava dentro de mim, ninguém tirava. Então foi evoluindo, foi fazendo os exames, né, que tem que fazer mesmo em toda a gravidez. Aí as pessoas diziam, vai vir com saúde, que venha com saúde. Quando eu fui fazer a morfológica, ficava aquela curiosidade de todo mundo, e aí, deu tudo certo? Só que, tipo assim, eu entendo a curiosidade das pessoas. Pra você que tá me assistindo, pode até pensar, nossa, você é muito grossa, as pessoas só queriam o seu bem, tipo isso. Só que aquilo me deixava com raiva. Eu não sei explicar exatamente que tipo. Era tipo uma raiva, tipo assim, porque eu tinha certeza que ia vir com saúde, porque foi Deus que tinha me dado. Deus não ia me dar nada imperfeito. Eu falo isso, gente, porque o voto que a gente fez com Deus foi algo muito forte. Eu não quero entrar muito em assunto aqui, porque aquilo que a gente faz para Deus é entre a gente e Ele. Mas foi algo muito forte. Foi algo, como eu falei, foi algo que a gente fez que não deixava dúvidas de que Deus ia responder e que Deus ia dar a resposta
perfeita, porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Então eu tinha certeza de que o meu filho vinha com saúde, de que o meu filho vinha perfeito, de que ia dar tudo certo. Então quando alguém aparecia para dizer assim, vai vir com saúde, né? Tomara que venha com saúde, e aquilo me dava, sei lá, uma raiva de ouvir aquilo. Às vezes eu até falava, tomara não, ele vai vir com saúde, eu tenho certeza. É aquilo. Fé é uma coisa que está dentro da gente, né? Que às vezes a pessoa que está de fora não entende, mas quando a gente crê, a gente tem certeza, então nada, nem ninguém tira isso dentro da gente, a gente vai até o fim crendo que ia dar tudo certo. Então foi isso, o ano de 2018 foi o ano da minha vitória, da minha bênção, né? Da nossa bênção, o ano que eu engravidei, no mês de março, eu ouvi o coraçãozinho dele, vi ele pela primeira vez. Com 4 meses de gestação, eu descobri que era um menino. E a gente ficou muito feliz mesmo, emocionado. E a gente deu o nome de Mateus, né? Esse nome, ele tem um significado muito lindo. E também a gente deu esse nome a ele em homenagem ao nosso pastor. Sim, foi a homenagem ao nosso pastor que estava aqui na igreja, no tempo, né, que eu queria. Eu contei, no tempo que eu queria engravidar, a gente contou para o pastor a nossa situação, né, e ele nos ajudou, ele nos orientou o que a gente devia fazer. Ele falou pra gente, falou, né, explicou do que Deus poderia fazer na nossa vida através da nossa fé. Ele estava com a gente o tempo todo orando, né, fazendo votos com Deus. O tempo todo ele estava ali com a gente, orientando para que a gente fosse obediente a Deus e que Deus ia cumprir. Então, logo quando eu engravidei, essa decisão não foi eu que tomei sozinha, tanto eu como meu esposo. A gente virou amigo desse pastor, na verdade, né? E demos o nome de Mateus, porque era o nome dele. E ele ficou muito grato, ele nem acreditou quando a gente falou que seria Mateus. E Mateus tem ficado muito lindo, né? Que eu não poderia. Hoje eu vejo que eu não sei qual outro nome eu daria a Mateus. Na minha mente, na hora, só veio Mateus. Tanto porque, como eu falei, em homenagem a ele, a esse homem que Deus enviou, né, na nossa vida, para nos orientar, nos mostrar o caminho, a saída para aquela situação. E, eu também fui pesquisar o significado, né? Enviado de Deus, dom de Deus, é de Deus, né? Foi Deus que mandou. Mateus é presente de Deus. Então é isso, gente. E quando foi em novembro de 2018, o Mateus nasceu, dia 9 de novembro. Foi um parto, digamos, um pouco complicado, porque eu esperei ele nascer normal, mas ele não nasceu. Eu tive que fazer a cesariana, né, a cirurgia para ele nascer, mas nasceu bem, nasceu com saúde, graças a Deus, e está aqui com a gente, é a nossa alegria. Tudo que eu faço para o meu filho, eu faço como se fosse para Deus, porque ele realmente é presente de Deus, né? E mesmo que não fosse todo esse procedimento por ter tido ele, só em ser meu filho, eu faria para ele tudo como se fosse para Deus, porque filhos são bênçãos do Senhor, é enviado de Deus. Então, ele para mim é um milagre na minha vida, na nossa casa, é a nossa alegria. É um filho maravilhoso, muito comportado, muito educado, né? Por onde Mateus passa, Mateus chama atenção pelo jeitinho dele ser. É um menino maravilhoso, amoroso. Ele é sim a própria bênção na minha casa, no meu lar. E eu não consigo hoje ver a minha vida sem ele. Digo, como seria, né? Tanta coisa já aconteceu desde o nascimento dele. Ele hoje está com 2 anos e 5 meses. Tanta coisa já aconteceu. E muitos momentos difíceis que a gente passou, muita dificuldade. Ele era a nossa força, sabe? A gente olhar para ele e dizer, ele era a nossa força, ele precisa da gente forte, né? Ele precisa da gente forte fisicamente para cuidar dele e espiritualmente. Porque um filho não é só um filho, eu tive um filho, não. A responsabilidade é nossa de fazê-lo ser um ser humano de bem, né? A gente, embora que quando ele cresça, ele vai ter a opção de escolher o que ele quer ser, quem ele quer ser. Mas hoje, como criança, a obrigação é nossa, dos pais. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas eu levo isso de uma forma leve. Eu não levo de uma forma como um peso. Ai, que responsabilidade, não, jamais.
é algo leve. Eu peço sabedoria a Deus para criar meu filho da forma que Deus quer que eu crie, né? Eu falo eu criar porque o meu esposo ele trabalha e sou eu que passo o tempo todo, 24 horas com o Mateus. Então a educação dele é totalmente minha, sabe? Sou eu que estou com ele, sou eu que tenho esse tempo, né? A obrigação é minha de educar, porque sou eu que estou com ele. Então, tudo que eu faço para ele é pensando no amanhã, do qual homem ele será amanhã, sabe? O que eu ensino para Mateus, o que eu falo para Mateus é pensando no amanhã para ele. Eu não sou uma mãe, como é que eu posso falar? Que deixa, tipo, fazer tudo. Eu também não sou aquela mãe que é rígida com tudo, não. Eu peço sabedoria a Deus, primeiramente, para me indicar como criá-lo. Vou na Bíblia, vejo o que é que Deus fala sobre os filhos e os pais, o que é que Deus quer que os pais sejam para os filhos. Tento buscar o máximo, né? Na hora do não é não, na hora do sim é sim. Tento buscar o máximo de sabedoria possível para criar o Mateus nos caminhos do Senhor, né? Fazer a minha parte. Sim, no voto que eu fiz com Deus, eu falei para ele que se ele me desse um filho, eu criaria ele para o Senhor. Então, a minha obrigação, enquanto vida eu estiver, a minha obrigação é essa. Eu vou criar Mateus para o Senhor. Ainda que ele cresça e venha a se desviar dos caminhos do Senhor, enquanto vida eu tiver, eu vou lutar para que ele seja do Senhor. Porque muito antes dele estar no meu ventre, eu ungia todos os dias e consagrava o meu ventre para Deus, para que um dia, quando um filho chegasse ali, ele já fosse abraçado e abençoado por Deus, ele já fosse para Deus. Então é isso, gente. Eu dedico a minha vida a criar o meu filho para Deus, para que ele seja um homem de Deus, para que ele venha fazer as coisas desse mundo para o Senhor. Como falei, não é o meu querer, né? É a vontade, tem a vontade de Deus, tem o meu querer como mãe, mas também tem a vontade dele. Ele vai crescer e ele vai decidir o que ele quer ser, né, na vida. Mas eu creio que o caminho, quando a gente ensina desde o início, tem mais chance de dar certo, né? Tipo, eu estou ensinando o caminho que ele deve trilhar e eu creio em Deus que ele vai trilhar nesse caminho. A minha fé, a minha certeza de mãe é essa, né? Ele tem a decisão dele, mas eu tenho essa certeza e eu vou lutar até o meu último dia de vida para que Mateus seja um homem de Deus, né? Porque ele é presente do Senhor. Então eu encerro esse vídeo aqui e essa é a nossa história. E a mensagem que eu quero deixar para vocês através desse vídeo é, independente da situação que você esteja vivendo, se é um sonho que você tem, não importa qual seja, se você ter Deus em primeiro lugar, obedecer o que Ele te falar, você vai conseguir sim, porque Deus, Ele não deixa, é assim, Deus, quando a gente crê, a gente tem certeza, a gente vai até o fim, ele faz o milagre acontecer. O que eu quero dizer para você é que nada é impossível para Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono do universo, Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é tudo, Ele é o maior, Ele é único, né? Então, tudo que você quiser, bote nas mãos dele. Mas nem tudo que você quer vai acontecer, porque às vezes Deus, Ele sabe que aquilo que você tanto quer vai te fazer mal, né? Tem isso também. Você tem que ver se aquilo que você quer também está na vontade de Deus, porque Deus abençoa, Deus dá, mas Ele vai ver primeiro, antes de te dar, se aquilo vai te fazer mal. Mas lute pelo seu sonho e pergunte para Deus, é isso, Deus, que o Senhor quer para minha vida? Ele vai te dar a resposta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vem cá, mamãe. Mateus.